Olá, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula sobre o livro do Apocalipse. Então, nós paramos falando, o relacionamento entre o número de Deus e o número do homem resume-se no 7. Então, 7 é um número perfeito. 5 é 4 mais 1. Isso mostra como os criados, 4, são contraditórias ao Criador. 1, entretanto, é 4 mais 1. E assim, o número 5 fala de como a criatura permanece diante do Criador. Reflete um senso de responsabilidade. Embora o Criador seja gracioso, isso não torna o mundo livre de responsabilidade. Qualquer numeral que seja multiplicado ao número 5 sempre carrega um significado de responsabilidade, como por exemplo 10, o 40, e entre outros. 6 é 4 mais 2. Esse número mostra quão inadequado e cheio de contenda, que é o 2, é a criatura, 4. Também indica como a criatura, que é o 4, recebe ajuda e livramento. 2. 6. Pois mostra a verdadeira condição do mundo caído. 7 é 4 mais 3. Esse número indica a aceitação dos criados. 4 pelo Criador. 3. 7 é um número perfeito. Se nós estudarmos os números na Bíblia e o que eles representam, não deixaremos de louvar a Deus por sua sabedoria e de nos maravilharmos no seu ensinamento e instrução, conhecendo o conceito geral desses números. O nosso estudo do livro do Apocalipse receberá um novo significado. A teoria dia e ano. Recentemente, o estudo da profecia tem adquirido uma má reputação entre os crentes por causa da chamada teoria dia-ano. Dia-ano. De acordo com essa teoria, muitos números de dias nas escrituras são computados como se fosse um dia, como se um dia fosse um ano. E dessa forma, são encorajadas predições sobre a data precisa da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Um exercício mental que é totalmente contrário ao anúncio do Senhor, pois ninguém sabe o dia do seu retorno, nem mesmo o próprio Jesus. Então, também alguns comentaristas do livro de Apocalipse misturam a palavra de Deus a fim de confirmar essa teoria dia-ano. Nós não temos a intenção de discutir essa teoria. Nós apenas desejamos apontar um entendimento correto sobre os dias que são mencionados na Bíblia. Os advogados da teoria dia-ano, baseiam-se a sua concepção em números 14, 34 e Ezequiel 4, 6, tá? Números capítulo 14, verso 34 e Ezequiel capítulo 4, verso 6. Examinemos primeiro o que diz em números. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias a cada dia, representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiências do meu desagrado. Aqui nos é dito que, devido à sua incredulidade, os filhos de Israel foram disciplinados por Deus durante 40 anos, um ano para cada dia que eles expiraram a terra. Mas isso não se aplica igualmente para os outros dias mencionados nas Escrituras, e certamente também não para os dias achados em Apocalipse. Assim também é em Ezequiel. Quando tiveres cumprido esses dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei
cada dia por um ano. Aqui vemos que Ezequiel recebeu a ordem de deitar uma certa posição em resposta à iniquidade de Judá. Isso não tem nada a ver com os outros dias achados na Bíblia. Vejamos outras passagens. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Aí é Gênesis capítulo 7, verso 4. Por acaso Deus esperou 7 anos e depois fez chover durante 40 anos? Não, pois o registro continua e explica. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Aqui, um dia não é um ano. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação? Os 3 ramos são 3 dias? Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. Você vai ver em Gênesis 40, verso 12 e 13. Por acaso, foi após 3 anos que o chefe dos copeiros foi liberto da prisão? Não mesmo. No 3º dia, reabilitou o copeiro-chefe. Verso 20 e 21. Então disse Jeová a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia. Dar-se-á que ao 6º dia será o dobro do que colheram cada dia. Exemplo, capítulo 16, verso 4 e 5. Os filhos de Israel saíam para colher o maná diariamente, e não uma vez por ano. Deus deu carne ao povo de Israel por um mês inteiro. Números, capítulo 11, verso 19 e 20. Eles não comeram carne por 30 anos. Em 3 dias atravessareis o Jordão. Josué capítulo 1, verso 11. O que realmente aconteceu afinal? Os filhos de Israel cruzaram o Rio Jordão depois de 3 anos? Não, eles cruzaram depois de 3 dias. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Você vai ver em Mateus capítulo 12, verso 40. Por acaso o Senhor Jesus ficou no coração da terra por 3 anos? Nós sabemos, através do registro bíblico, que ele ficou lá por apenas 3 dias e 3 noites. A partir dessas evidências, portanto, podemos concluir que a teoria dia-ano é errônea. Se algum dos dias encontrados no livro do Apocalipse devem ser interpretados como anos, então todos os outros dias encontrados nele também devem ser tratados como anos. Então, nesse caso, os 3 anos e meio da grande tribulação teriam que ser calculados como 2.260 dias, e o reino milenar devia se estender para 360.000 anos. Obviamente, nós sabemos que tais cálculos como esses não podem ser verdadeiros. Confiemos, portanto, no Espírito Santo para nos guiar corretamente quando lermos a palavra de Deus. Não procuremos por ideias estranhas como essa. Embora a Bíblia seja cheia de maravilhas, não deve ser explicada de nenhuma forma curiosa ou bizarra. Nós devemos aprender a sermos mais obedientes a Deus em seus pensamentos. Dessa maneira, não seremos propensos a mal interpretar a sua palavra. Os escritos de Pedro, Paulo e João. O escritor do livro de Revelação é o apóstolo João. Há muitas evidências que suportam essa afirmação. Entretanto, nós não as discutiremos aqui, mas há uma coisa que devemos reconhecer sobre o caráter dos escritos de João, no que diferem os escritos de João dos escritos de Paulo e de Pedro. Nós sabemos que Pedro e Paulo foram escolhidos pelo Senhor para estabelecer a igreja. Nos seus evangelhos e epístolas, João raramente toca a verdade da igreja. E mesmo assim, na primeira e segunda divisões do livro de Revelação, nós descobrimos que o Senhor ordenou para que escrevesse as 7 igrejas locais, para que possamos entender a condição e o estado da igreja.
como é revelada nos 3 primeiros capítulos da Revelação, nós precisamos examinar cuidadosamente as diferenças entre o relacionamento entre os escritos de João e os escritos de Pedro e de Paulo. É evidente nas Escrituras que Pedro é um ministro para a circuncisão, enquanto que Paulo é um ministro para a incircuncisão. Pedro e os 11 apóstolos vivem em Jerusalém e fazem a obra do Senhor, reunindo as ovelhas perdidas da casa de Israel para formar a igreja. Paulo é chamado pelo Senhor e recebe revelação sobre a verdade da igreja, chamando as nações. Colossenses capítulo 1, verso 24. Para Cristo, através da pregação do Evangelho, ele é aquele que lança o fundamento. A obra de Pedro é mais restrita aos judeus. Ele nos leva a começar nossa peregrinação celestial para a herança perdida de Israel, reservada para nós nos céus. A obra de Paulo é amplamente estendida aos gentios. Ele nos mostra nossa posição e nossa posse celestial em Cristo. Então nós vamos parar por aqui e vamos dar continuidade no próximo vídeo, tá bom? Fique com Jesus, Deus abençoe.